Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra. Hoje eu quero trazer um debate aqui com vocês muito interessante sobre a arte de fazer perguntas. O que eu tenho notado, tá? E aqui não vamos confundir perguntas com dúvidas, tá? Quando a gente está estudando alguma coisa. Então, se você está estudando os vídeos aqui do Outspoken Marketing ou se você é assinante do Outspoken Marketing na prática, não se preocupe que não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a arte de fazer perguntas que te ajudam a resolver o problema. E por que isso? Várias vezes, quando eu abro a caixinha de perguntas de consultoria lá no Instagram para vocês, que se você ainda não me segue lá, me siga, Leandro War, me procura lá. Existem algumas perguntas muito boas, tá? Muito boas, porém parece que nós estamos pulando certos passos. Isso não acontece só lá, isso acontece no dia a dia de trabalho, tá? Nos projetos que eu participo, isso acontece com as pessoas que eu entrevisto na hora que eu estou para contratá-las. Então, de um modo geral, existe uma certa confusão, um certo não entendimento do contexto de como se fazer boas perguntas. E isso é fundamental, porque uma pergunta bem feita, ela leva à solução mais eficiente do problema. Então, ao invés de a gente se preocupar com métodos, com dados, se preocupar com coisas mais sofisticadas, a gente tem que ir um passo antes e pensar, nós estamos resolvendo o quê? Eu estou fazendo a pergunta certa? O que eu quero fazer? Tá? E existe um certo método que você pode aplicar para tentar ao menos entender como dividir, tá? As perguntas que você pode fazer. Então imagine, tá? E nós somos aqui, né, da área dos dados, imagine que você tivesse um eixo, tá? X e Y, onde você pudesse alocar as suas perguntas no eixo X baseado pela a intenção da pergunta, tá? E no eixo Y como se fosse a visão, qual é o objetivo daquela pergunta. Você teria daí 4 quadrantes. Você teria o quadrante do tipo de pergunta que são usadas para classificar ou clarificar um problema. Você tem um grupo de perguntas aqui mais baixo que são usadas para especificar. Você tem um grupo de perguntas que são usados para adicionar valor e você tem um grupo de perguntas mais estratégicas para elevar o tom da discussão. Então, por ordem de complexidade, nós estamos falando de 4 tipos de perguntas que podem ser feitas. As perguntas do tipo de classificação, clarificação do problema, as perguntas do tipo de especificação, as perguntas do tipo de adição de valor e as perguntas do nível estratégico. E aí você pode pensar o seguinte, falar, tá, legal, Leandro, mas quais são os exemplos dessas perguntas e quais são os contextos que elas são utilizados, né? Então vamos lá pelo primeiro deles, que são as perguntas de clarificação ou de esclarecimento, tá? Elas são as perguntas do nível mais básico, porque elas servem para afirmar ou tentar ter certeza sobre aquilo que está sendo falado, e elas têm um objetivo um pouco mais restrito. Então, por exemplo, você chegar num projeto e fazer uma pergunta muito simples, do tipo, você pode me dizer mais sobre isso? Você pode, por exemplo, me dizer o porquê que você está fazendo essa afirmação sobre o seu problema? São coisas muito simples, mas você só quer ter a certeza. E acredite, pessoal, as pessoas não fazem essas perguntas. Você já participou de alguma reunião? E mesmo que não seja uma reunião corporativa, você já participou nem que seja de uma discussão com amigos. Repara, às vezes o pessoal não para pensar. Esse é o principal problema. A gente não para pensar. E aí quando vê, tá todo mundo fazendo um monte de coisa e ninguém parou para pensar, né? E vê a situação que a gente vive hoje, né? Por exemplo, né? Ninguém parou para fazer pergunta nenhuma se tá certo, se tá errado, o que pode fazer diferente. Todo mundo se enfurnou dentro de casa e é isso, né? Então a gente precisa começar a fazer pergunta. Então nessa pergunta do tipo de esclarecimento ou clarificação do problema, elas são desse tipo. Fale-me mais sobre isso, me conte o porquê que você pensou dessa forma. Daí você adiciona um nível de complexidade,
que você vai para perguntas que têm a intenção de descobrir um pouco mais, ou seja, eu estou saindo da parte de afirmação, eu estou indo para a parte da descoberta, mas ainda num contexto muito específico, que são as perguntas mais específicas. Então a pergunta vem, nossa, essa técnica X, ela é utilizada em algum lugar, como nós podemos aplicá-la neste conceito? Ou quais são os outros usos de tecnologia que nós fazemos aqui? Quais são as outras opções de modelos que nós temos para utilizar para resolver um problema específico? Então você entendeu? Ela é diferente daquela primeira de esclarecimento, porque ali você está tentando reforçar a mensagem. Aqui você está falando, olha só, interessante. Então como que eu trago uma coisa de um contexto e aplico aqui? Você entendeu por que a gente chama de pergunta da descoberta, né? Ou classes de perguntas que te trazem descoberta. Daí existem aqueles tipos de perguntas que vão adicionar um contexto específico, que elas vão ser daquele tipo. Nossa, como será que a gente pode fazer essa análise de uma maneira diferente? Ou, por exemplo, né, como você pode pensar, por que não tal coisa for feita de uma maneira e se a gente tentar adicionar um outro parâmetro, e se a gente mudar a base de dados? Então, você ainda está naquele eixo da afirmação, porém você ampliou o seu contexto. Você chegou assim num momento que, legal, eu sei o que eu estou fazendo, mas e se eu testar outras características? Se eu testar outros elementos? Você muda, você amplifica. E aí isso te dá o passo para o quarto grupo de tipos de perguntas, que são as perguntas estratégicas, que são aquelas perguntas onde você eleva o tom. E repara, geralmente quem faz esse tipo de pergunta, repara no tipo de pergunta, é o teu chefe. É o chefe do teu chefe, é o CEO da empresa, tá? Olha que legal. Se você estiver pensando, eu vou só desligar aqui, desculpa, o computador que está apitando. Então, olha que legal. E o que tipo de perguntas que eles fazem, né? Mas quais são os outros problemas que estão relacionados a esse projeto? Existe alguma outra coisa feita num competidor que está impactando o nosso projeto? Ou, por exemplo, eles chegam até a falar, mas essas perguntas que nós estamos fazendo estão certas? Esse objetivo de negócio é o que a gente quer? Então vamos supor que você esteja preocupado com a retenção de clientes, né? Mas o problema mesmo é reter os clientes de um modo geral? Ou o problema mesmo é reter algum grupo de clientes específicos? Você entendeu a natureza da pergunta estratégica? Então ela está no âmbito da descoberta, num contexto amplo. Olha que beleza. Então, quando você aprende esses 4 conceitos de como fazer perguntas, então vamos lá, para você gravar isso bem, que isso vai mudar o jeito que você trabalha, seja individualmente, seja coletivamente, e não importa o contexto que você esteja. Então, se você pensar nas perguntas de esclarecimento, que são perguntas que vão te ajudar a afirmar aquilo que você sabe e fazer você ter certeza daquilo que você está fazendo, depois você vai para as perguntas que têm um âmbito de descoberta, mas um contexto um pouco mais estreito, que são aquelas específicas. Você vai para o terceiro tipo, que são as perguntas que adicionam valor, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, mas eu tenho ali um contexto a mais para testar. E depois as perguntas de nível estratégico, que elas são baseadas na descoberta de um contexto mais amplo. Lembrando, não quero apenas reduzir o churn na minha empresa, mas eu quero reduzir o churn de clientes de um grupo específico. E aí você fechou essa habilidade, porque é uma habilidade. E sendo uma habilidade, significa que com treino você pode adquiri-la. Eu não sou muito bom, Leandro, não se preocupa. Com treino você vai conseguir adquiri-la. Então essa habilidade de fazer perguntas vai fazer que você seja aquela pessoa muito bem-vinda numa reunião, numa discussão de problema, numa fase de ideação de projeto. E aí você entra naquele loop que eu sempre falo com vocês do profissional que agrega valor. É aquela pessoa que todo mundo quer ter ao redor. É aquela pessoa que é bem querida, que ela é bem vista e que é definitivamente a pessoa que vai ser aí resiliente em momentos de crise. Beleza, pessoal? Então, lembra sempre, curte o vídeo, ajude o Outspoken Market a crescer. Eu conto muito com vocês, então eu ajudo bastante. A ajuda que eu peço é, por favor,
curte, dê o joinha, olha só a quantidade que a gente tem aqui em relação às views, é muito pequeno, então conto muito com vocês, muito obrigado mesmo, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos e a gente se vê no próximo, um grande abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus.